Olá, pessoal, bom dia. Aqui quem está falando é Tia Tassiane, professora da turminha do segundo ano. E nós vamos dar início a mais uma aula da nossa escola, Centro Educacional Paideia. Vamos lá? Então, hoje é sexta-feira, dia da nossa aula de matemática e ensino religioso. Nós vamos começar por matemática. Nas nossas últimas aulas de matemática, nós estudamos adição. E na nossa última aula, nós fizemos uma atividade no nosso caderno. Então, peguem os cadernos de vocês para nós darmos início à nossa correção de hoje. A nossa atividade diz o seguinte: calcule e pinte as bandeirinhas de acordo com o resultado da adição, observando a legenda. Então, aqui nós temos a imagem das bandeirinhas que nós fizemos no nosso caderno e quando for dando esses resultados, nós vamos pintando dessa cor, ok? Então, vamos lá. 6 mais 4 igual a 10. Quando o resultado é 10, nós pintamos de vermelho. Ok? 3 mais 2 igual a 5. Quando o resultado é 5, nós pintamos de azul. 5 mais 2 igual a 7. Quando o resultado é 7, nós pintamos de amarelo. 5 mais 0 é igual a 5. Resultado 5, azul. 5 mais 5, 10, vermelho. 4 mais 1, 5, azul. 6 mais 1, 7, amarelo. 7 mais 3, 10, vermelho. E 4 mais 3... Então, pessoal, estamos finalizando a nossa correção de hoje. E agora, nós vamos dar continuidade à nossa aula de hoje. Na nossa última aula de matemática, nós vimos a adição. E hoje nós vamos ver quais são os símbolos da adição, né? Nós falamos um pouco na aula na semana passada. E aí, hoje a gente vai relembrar para conseguir fazer a atividade de hoje, ok? Então, os símbolos da adição são esses de aqui. Primeiro, que eu falei a semana passada, o sinal de mais, que é a cruzinha. Então, esse é o sinal de adição, também chamado de sinal de mais, ok? E aí, quando a gente arma a adição, a gente usa esse outro sinal aqui, que é o sinal de igualdade, que a gente chama de igual. Por exemplo, eu tenho 10 reais e ganho mais 2 reais. Como é que eu vou saber quanto eu tenho no total? Eu tenho que juntar. Então, para juntar, eu uso o sinal de mais. Vamos fazer a leitura dessa soma. A gente lê 10 mais 2. 10 mais 2 igual a 10.
10 mais 2 igual a 12. Beleza? E aí, eu vou armar essa continha aqui, né? Tá só escrita 10 mais 2. O que é que diz aqui, ó? Os números que nós adicionamos são chamados de parcela. Então, os números que nós adicionamos são, no caso aqui, foram o 10 e o 2. Então, esses dois números são chamados de parcela, ok? E aí, nós temos o sinal de mais, que já está aqui, e finaliza com o sinal de igualdade. 10 mais 2 igual a 12. Como é que eu chamo o número 12? O número 12 eu chamo de soma ou de total. Então, eu tenho aqui duas parcelas, vou escrever aqui. Parcelas. E o 12 eu chamo de total ou também de soma, ok? E aí, a gente também pode representar essa soma com material dourado. Lembra do material dourado? Então, quanto é que eu tenho? 10 mais 2. Então, 10 no material dourado. O 10 é representado pelo bastãozinho, né? E 2 são duas unidades, então, são 2 cubinhos. 10 mais 2, eu tenho uma dezena e duas unidades. Fica igual a 2. Então, essa daqui é a representação da nossa soma com o material dourado. E agora que a gente já viu, já relembrou, vocês vão realizar a atividade nas páginas 50 e 51 do livro de vocês, ok? Então, vou explicar a atividade. Na página 50, nós temos apenas uma questão, que diz o seguinte: observe como Marilu descobriu quantas crianças havia no ônibus. Então, tem uma imagem de uma figura aqui, né? E aí, ela contou crianças de um lado e crianças do outro, ok? Ela percebeu que em um lado tinha 9 e do outro lado tinha 7. Depois vocês contam aí para colocar qual foi o lado que ela contou isso. Mas a letra A diz o seguinte: agora complete a sequência com os números que ela pensou para contar mais 7. Então, como ela viu que um lado tinha 9, aí para conseguir mais 7, tem os espaçozinhos aqui e que dá uma dica de como foi que ela pensou. E aí você vai completar, ok? E na letra B diz o seguinte: portanto, ao todo, Marilu tinha... Aí você vai contar, né? E vai escrever. E embaixo tem um espaço para você armar a conta e você vai armar, completar, beleza? Na letra C também você vai completar. Que é o número, e o outro número são parcelas, e o número, que é o resultado, é a soma, beleza? Na página 51, nós temos as questões 2 e 3. A questão 2 pede para você agrupar as dezenas para contar o número de bolinhas. Relembrando que dezenas é a quantia de 10 unidades. Então, você vai agrupar de 10 em 10, vai olhar quantas dezenas são e vai completar embaixo da questão, ok? Na questão 3, ela mostra como adicionar no material dourado, tá? E embaixo pede para você fazer como a professora para calcular os resultados. Então, você vai calcular os resultados da mesma forma do exemplo, ok? Ela juntou, né, as dezenas e aí somou completou apenas com a unidade do outro lado.
Então, pessoal, estamos finalizando a nossa aula de matemática de hoje. Pedro, Tiago, João no barquinho. Pedro, Tiago, João no barquinho. Pedro, Tiago, João no barquinho no mar da Galileia. Jogaram a rede, mas não pegaram peixe. Jogaram a rede, mas não pegaram peixe. Jogaram a rede, mas não pegaram peixe no mar da Galileia. Jesus mandou jogar do outro lado. Jesus mandou jogar do outro lado. Jesus mandou jogar do outro lado do mar da Galileia. Puxaram a rede cheia de peixinhos. Puxaram a rede cheia de peixinhos. Puxaram a rede cheia de peixinhos no mar da Galileia. E ensino religioso é a nossa segunda parte de hoje. No início da nossa semana, nós vimos que o dia 2 de julho é comemorado o dia do pescador. E aí vocês realizaram aquela atividade de colagem do peixinho. Mas você sabe por que o dia 2 de julho é o dia do pescador? Isso tem a ver com uma história da Bíblia. Essa historinha que eu vou ler para vocês agora. O título da nossa história é A Grande Pesca. Pedro, Tiago e João eram pescadores. Todas as noites eles iam pescar e nada de aparecer peixes. Então eles voltaram para a beira da praia. Jesus subiu no barco deles e mandou que eles jogassem a rede. E adivinha? Vieram muitos peixinhos. E aí, por causa disso, que existe o dia do pescador, né? Por causa dessas histórias bíblicas, ok? Mas aí, o que é que a gente pode aprender com essa história? Nessa história, o que foi que aconteceu? Os pescadores estavam tentando pegar alguns peixes e eles não estavam conseguindo, né? Até que uma hora eles desistiram. Foi a hora que Jesus estava observando, subiu no barco e mandou que eles jogassem a rede novamente. E aí eles obedeceram. O que será que a gente aprende com isso? Primeiro, que a gente aprende a não desistir, né? Eles já iam desistir, não iam mais tentar. E também a obedecer. Veja que na hora que Jesus manda que eles joguem a rede novamente, eles obedecem, ok? Então, eu já fiz uma pequena ilustração aqui, né, na nossa historinha. E eu vou ensinar vocês agora a ilustrar fazendo um barquinho de papel. Porque a sua atividade de hoje será ilustrar a nossa historinha da grande pesca, né? Então, eu fiz desenhos na minha ilustração. Na sua ilustração, você também pode fazer desenhos, mas eu vou ensinar vocês a fazer um barquinho de papel. Então, nós temos uma folhinha, nós vamos dobrar ela aqui ao meio. Depois de dobrar, você dobra as duas pontas. Preste atenção se fica igual. E aí, os dois lados você puxa pra cima, de um lado e do outro. Ok? E aí, nós temos essas pontinhas aqui que nós vamos dobrar pra dentro. E também do outro lado. Tá? Aqui embaixo tem isso aqui, você puxa os dois lados e fica assim.
puxa um lado, uma pontinha pra cima. E a outra também. Mais uma vez, você puxa aqui dos lados, ó, faz assim. E aí, essas duas pontas que ficam aqui em cima, você puxa. E aí, está pronto o nosso barquinho de papel. E aí, você pode ilustrar. Desenha as águas aqui embaixo, você pode pintar o seu barquinho, pode desenhar os pescadores, o solzinho, as nuvens, beleza? Então, pessoal, estamos finalizando a nossa aula de hoje. Até segunda-feira e um beijão de Tia Tassi.